Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, fiquei muito feliz quando o Frei me fez o convite para estar aqui com vocês, ainda mais quando fiquei sabendo que o tema da novena, o que vocês estão meditando durante esta preparação para celebrar a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, é exatamente o tema do nosso ano vocacional, o terceiro ano vocacional do Brasil, porque além de ser vigário lá na paróquia Nossa Senhora da Abadia, Dom João também pediu para que eu estivesse acompanhando a pastoral vocacional da nossa diocese. E nós ficamos muito felizes quando os padres abraçam os temas, os lemas que são adotados pela pastoral vocacional de forma especial neste ano vocacional, né? O tema central de vocês, Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Aproveite esta novena para aprender com Nossa Senhora. Quantas coisas ela tem para nos ensinar, ela é modelo das virtudes, de tantas coisas para nós, e também nos ensina sobre vocação. Vocação também é graça e missão. Por causa da sua vocação de ser a mãe do Salvador, quantas graças ela recebeu de Deus. Quantas graças. E ela, que verdadeiramente podia dizer, como dizem no mundo aí fora, que tinha o rei na barriga, que trazia o rei na barriga, entendeu que toda essa graça, todo esse dom, quando Deus concede a uma pessoa, ele também vem acompanhado de uma grande responsabilidade e vem acompanhado do serviço. Vem acompanhado de uma missão. Ela foi exatamente e rapidamente servir a sua prima Santa Isabel. Aproveitem todos esses dias para meditar sobre o que Nossa Senhora pode nos ensinar sobre vocação. E hoje, de forma especial, ela quer nos ensinar a ouvir o chamado de Deus. A ouvir o chamado de Deus que revela as suas coisas aos pequenos, como nós ouvimos no Evangelho. O próprio Jesus Cristo nos fala: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, primeiramente, para ouvir o chamado de Deus, nós precisamos ser pequenos, humildes, assim como foi São Francisco, assim como foi Nossa Senhora. Na sua pequenez, na sua humildade, ela recebeu a honra de receber missão tão elevada, de ser a mãe do Salvador. Por isso, peçamos a ela que nos ajude a ouvir a voz de Deus. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos também imitar Nossa Senhora em muitas coisas. A verdadeira devoção a um santo, a verdadeira devoção a um patrono, aqui vocês têm Nossa Senhora Aparecida, não é só rezar a sua consagração, não é rezar algumas orações, claro, nós podemos e devemos, mas a verdadeira devoção a um santo é imitar as virtudes daquele santo. E vocês têm uma tarefa difícil, né? Porque imitar Nossa Senhora não é tão simples. Ela que é cheia de graça. E aí o primeiro ponto para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, ser cheios de graça. Nós precisamos estar na graça de Deus para ouvir a Deus. Quem está vivendo no pecado não escuta a Deus. A gente não consegue ouvir Deus falar conosco.
Às vezes Ele está caminhando conosco, como fez com os discípulos de Emaús, e nós não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos perceber que é Ele, porque nós não estamos na graça. Por isso, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aprenda isso. Se você quer ouvir o chamado de Deus, viva na graça. Confissão frequente. Aproveite, vou aumentar a fila ali do freio agora. Aproveite para se confessar. Aproveite, faça de tudo para não pecar. Mas aconteceu de pecar, faça de tudo também para não demorar para se confessar, para voltar a viver na graça de Deus, para voltar a receber Jesus na Eucaristia e assim ouvir o chamado de Deus. E aqui o padre abre um parêntese. Quando nós falamos de vocação, nós falamos de chamado, às vezes a gente pensa que é só para a vida sacerdotal, a vida consagrada, religiosa, matrimonial. Uai, padre, mas não é? Sim, é. Chamado ao sacerdócio, chamado à vida consagrada, à vida matrimonial. Mas aqueles que também já decidiram qual é a sua vocação, Deus continua chamando. Deus continua chamando. Os padres não trabalham sempre da mesma forma. Alguns cuidam de hospitais, outros cuidam de alguma outra situação, outros trabalham no tribunal da cúria. Os religiosos, as religiosas, os consagrados também não vivem sempre da mesma forma. E os casados também não. Às vezes vocês pensam que falar de vocação, de chamado, é só para quem está na juventude, ali naquela idade de decidir qual é o caminho que vai seguir. Não, todos nós precisamos procurar ouvir o chamado de Deus. Por exemplo, vocês que são leigos, casados, será que o Senhor nos chama a algo mais? Viver o matrimônio, mas também colaborando, como São Francisco, para edificar e restaurar a igreja de Deus? Será que Deus não te chama para ser, por exemplo, catequista, participar de alguma pastoral, de algum movimento, ajudar na música? Parabéns o pessoal da música ali. Às vezes Deus pode estar te chamando para algo mais. E nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Os jovens precisam se perguntar, né? O que Deus quer de mim? Dom Dimo brinca, né? Quando são crianças, adolescentes mais novos, ele fala, vocês precisam se perguntar o que você quer ser quando crescer. Né? Dom Agameneuto, no congresso da pastoral vocacional, ele brincava, ele falava, eu pergunto aos coroinhas o que eles querem ser quando crescer. Teve um que falou assim que quer ser pasteleiro, quer fritar pastel, mas já sabe, se pergunta o que quer ser quando crescer. Outro quer ser tratorista porque o pai dele e todo dia às 2 horas o pai dele já está em casa. Ele não vê que o pai começa a trabalhar no turno da noite, né? Só vê a hora que ele chega. Mas nós precisamos, os mais jovens, perguntar o que Deus quer para mim. Primeiramente, o que eu quero ser quando crescer? E depois, será que é isso que Deus quer para mim? Talvez eu já cheguei à conclusão que quero ser, eu não sei, médico, advogado, enfermeiro, mas aí depois vem a segunda pergunta. Mas será que é isso que o Senhor quer para mim? O Senhor sempre nos chama. Não tenham medo de responder. A maioria aqui pode ter certeza que Ele chama realmente ao sacramento do matrimônio. Mas pode ter aqui no nosso meio alguns que Ele chamou para ser padre, para ser um religioso, uma religiosa consagrados. E aí, como nós vamos saber se eu não estou vivendo na graça de Deus, não estou imitando Nossa Senhora, não estou atento ao que o Senhor me fala? Primeiro passo, para ouvir o Senhor, nós precisamos viver na graça de Deus. Procure imitar Nossa Senhora. Ela era cheia de graça. Depois, além de estar na graça de Deus, vida de oração. Nossa Senhora meditava tudo o que acontecia com ela, todos os fatos, ela meditava no seu coração.
Até depois que o seu filho subiu aos céus, nós ouvimos na palavra de Deus, ela permaneceu em oração com os apóstolos até o dia de Pentecostes. Ou seja, a primeira novena que existiu na história da igreja, Nossa Senhora estava lá rezando. Então eu preciso ter intimidade com Deus. Além de estar na graça de Deus, eu preciso falar com Ele. Como eu vou ouvir se eu não pergunto, se eu não falo? Eu preciso levar vida de oração. E aí, se eu rezo, eu conseguirei falar com o Senhor. Vou ter intimidade com Ele. Vou manifestar a minha gratidão, vou pedir auxílio, vou pedir ajuda. E aí também perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim? Este caminho que eu estou pensando em trilhar, esta profissão que eu estou pensando em seguir, é mesmo o que o Senhor quer para mim? Vida de oração. Depois, o que nós também podemos aprender com Nossa Senhora e que ela nos ensina para conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus. Vida mais silenciosa. Nossa Senhora também é conhecida como Rainha do Silêncio. Nós precisamos estar na graça de Deus, rezar, mas também rezar de forma silenciosa, ter momentos de silêncio. Se eu só falo o tempo todo, eu não dou tempo para Deus me responder, e aí eu não escuto. E oxalá se eu falo o tempo todo, porque tem gente que ultimamente nem está falando o tempo todo, né? O tempo todo é o som do carro ligado, o tempo todo é alguma série, o tempo todo é nas redes sociais, é no celular. O mundo está muito barulhento. Para ouvir o chamado de Deus, nós precisamos ter momentos de silêncio. Arrumar um tempinho ali no dia para ficar em silêncio. Tem gente que a configuração do som do carro já liga automaticamente. Deu partida e já ligou o som. Não faz silêncio em momento algum. Como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou ouvir o chamado de Deus? Na vida de São Francisco, nós podemos ver quantos momentos de oração silenciosa, de meditação. Nós precisamos disso para ouvir a voz de Deus. E Nossa Senhora poderia nos ensinar muitas outras coisas para poder ouvir o chamado de Deus. Ouvir Deus falando com cada um de nós. Mas vamos ficar com essas 3 coisas principais, que já é um bom começo. Guardem isso no coração, levem para casa e meditem. Começando por aí, vocês já vão começar a ouvir o chamado de Deus. Primeiramente, estar na graça de Deus. Quem está no pecado não escuta a Deus. Depois, vida de oração. Mas não só falar o tempo todo. Em terceiro lugar também, silêncio. Falar, mas depois silenciar para ouvir. Estar na graça de Deus, vida de oração, intimidade com Deus e ter momentos de silêncio no nosso dia a dia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta noite de hoje, então, peçamos a intercessão de São Francisco de Assis e também a Nossa Senhora Aparecida, para que Deus nos ajude a viver estas 3 coisas. Essas 3 coisas que é tão importante na nossa vida: a graça de Deus, oração e silêncio. Que assim nós estaremos mais propensos a ouvir o chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.